Olá galera, eu sou o professor Breda aqui da Oficina do Estudante e trago uma dica sobre ação e reação para vocês hoje. Uma coisa que infelizmente a galera gosta de errar. Presta atenção para você não cometer mais esses erros porque isso é bastante simples, olha. Primeiro lembre que a toda ação corresponde uma reação. Não existe força ímpar que age sozinha, sem ter um par. Até não faz muito, um vestibular perguntou nesse momento, qual é o número de forças do universo? A resposta correta era que esse número era par. Beleza? Por quê? Se a toda ação corresponde a uma reação, sempre as forças vão agir em pares. Beleza? Agora olha, basta que eu tenha um par de forças e elas já são ação-reação? De forma alguma. Elas precisam preencher todos esses requisitos que eu listei para vocês aqui. Dá uma olhada. Duas forças vão formar um par ação-reação se elas agem em corpos diferentes. Normalmente, só de você saber essa, você já mata os exercícios que tentam passar o pé em você. Os exercícios que tentam enganar você, eles colocam um bloquinho pendurado por um fio, onde a tração e o peso supostamente seriam ação e reação. Essa afirmação é incorreta porque eles agem no mesmo corpo. A tração é uma força que o fio faz no corpo, o peso, a força que o planeta exerce no mesmo corpo. Agem no mesmo corpo? Não é ação e reação, não. Essa você não me pega. São forças de mesma natureza. Essa aqui também é uma ótima. Se você sabe também só essa daqui, dificilmente você cai. O que significa forças de mesma natureza? Forças que têm a mesma origem. Por exemplo, a reação de uma força-peso é uma força-peso. A reação de uma força de tração é uma força de tração. Jamais uma força normal vai ter uma reação peso. Não pode. O peso é um tipo de força, a normal é um outro tipo de força. Só para lembrar, a normal é uma força de compressão, uma força de contato que surge quando duas superfícies em contato se comprimem. Eu gosto de falar para os meus alunos que o normal é força que empurra. O corpo está sendo empurrado, essa força é uma força normal. Lembrando que normal significa perpendicular, essa força faz 90 graus com a superfície, beleza? O peso é uma força gravitacional, jamais uma força de compressão pode ser reação de uma força gravitacional. Reação de força de compressão é força de compressão, ou seja, reação da força normal é uma outra força normal, que vai agir em outro corpo, não naquele que a primeira age, beleza? Além disso tudo, o que a galera normalmente grava é essa terceira aqui, ó. Duas forças formam par ação-reação quando elas têm mesmo módulo e mesma direção, porém sentidos contrários. Ou seja, se a ação vale 10 newtons, a reação vale 10 newtons, está alinhada com ela e aponta para o outro lado. Mas cuidado, o povo decora só essa daqui e aí comete esses erros que eu falei para você. Um corpo pendurado em equilíbrio, só tem tração e peso, o povo vai achar que é um par ação-reação, porque a tração tem o mesmo módulo que o peso, visto que a resultante é zero. Ela tem a mesma direção que o peso, as duas são verticais nesse exemplo, e elas têm também sentidos contrários, mas elas não agem em corpos diferentes, agem no mesmo corpo, já era. Elas não são de mesma natureza, o peso é gravitacional, a tração é uma força de contato, então não pode. Tranquilo? Olha para cá que eu vou dar um exemplo para vocês, o exemplo onde o povo mais erra, que é a normal com o peso. Colocou um plano horizontal em repouso, ou seja, não é o fundo de um elevador, não existe aceleração na vertical. O chão. Um bloco apoiado ali quieto, em repouso. A resultante das forças, portanto, é zero. E quais são as forças que agem nesse bloco? Bom, das forças de campo, só para lembrar, as forças de campo são a força elétrica, a magnética e a gravitacional. Não tem elétrica nem magnética nessa situação que eu estou exemplificando, só tem, portanto, a gravitacional, que é o peso. A outra força que vai agir, então, tem que ser uma força de contato. O bloco faz apenas um contato, que é com o solo. Então, vai ter apenas uma força de contato. O que esse bloco está fazendo com o chão? O bloco está empurrando o chão para baixo. O que o chão faz? O chão, como é rígido, não deixa o peso levar o bloco para o centro da Terra, que é para onde ele está sendo puxado. Logo, o chão reage e comprime, empurrando o bloco para cima. Lembra que eu falei que o normal é a força que empurra? O chão empurra o bloco para cima, a normal é uma força, como eu disse, perpendicular, ela faz 90 graus com o apoio,
Agora lembre da frasezinha. Se o chão empurra o bloco empurra o chão. E o bloco não está, ao contrário do que a maioria da galera pensa, o bloco não está exercendo a força-peso no chão. Isso é muito confuso para muitas pessoas, mas o peso do bloco age no bloco. Não tem como o bloco tirar o peso dele e colocar em outro corpo. Eu bem que gostaria, mas não é possível, beleza? Então, olha, a pergunta que você tem que fazer sempre é: quem é que aplica cada uma das forças? Quem aplica a força recebe a reação. Quem é que a gente falou que está aplicando a força normal? O chão. Aí, olha lá, se o chão empurra o bloco empurra o chão. Note que o ponto de aplicação da força é essa extremidade inicial do vetor, não é a ponta do vetor. Vestibular direto coloca bloquinho com o vetor espetando, não existe isso. Isso está errado. Infelizmente é um erro com o qual vocês vão ter que lidar nas provas, tá? Aqui, ó, o ponto de ação da força está aqui. Se o chão empurra o bloco, essa força age no bloco, o bloco empurra o chão. E a força age no chão. Essa é a reação dessa força normal. Uma perguntinha só, eu posso fazer esse tipo de representação? Força normal, com o mesmo nome? Não, não posso. Por que eu não posso? Porque se o vetor Fn é um vetor vertical para cima, o vetor Fn tem que ser um vetor vertical para cima. Este é vertical para baixo. Lembrando por quê? Tem sentidos opostos, tá? Então, você vai ter que dar um outro nome. O que é legal em exercícios que falam sobre ação e reação? Você colocar letras que indiquem quem aplica, quem recebe essas forças. Por exemplo, essa aqui é a compressão, é a normal, que o chão aplica no bloco. Então, você coloca assim, ó, C de chão em relação ao bloco. Então, essa é a normal que o chão aplica no bloco. E essa daqui? Essa é a normal que o bloco aplica no chão. Beleza? Agora sim, são distintos, eu posso manter esse vetor ali em cima, tá? Breda, peraí, e a reação do peso, cadê? Como eu disse, você tem sempre que se perguntar quem aplica essas forças. E a pergunta agora é, quem é que está aplicando no bloco a força-peso? Ué, se o peso é uma força gravitacional, quem vai aplicar essa força é quem cria o campo gravitacional. Aqui na Terra, é a Terra. Então, se a Terra cria o campo gravitacional, a Terra está puxando o bloco para o seu centro pela força-peso. Como é que eu vou representar isso, Breda? Então, a maneira legal de você representar é desenhar aqui o centro da Terra e marcar a reação. Se a Terra puxa o bloco puxa a Terra. Com que tipo de força? Uma força de mesma natureza, força-peso, reação do peso é o peso. Elas agem em corpos diferentes. A força que a Terra aplica no bloco, age no bloco. A força que o bloco aplica na Terra, age na Terra. E são forças de mesmo módulo, mesmo comprimento, mesma direção e sentidos opostos. Uma é para cima, uma é para baixo. De novo, cuidado com a representação. Isso pode fazer você perder pontos que são bastante preciosos. Esse aqui é o peso que a Terra aplica no bloco. Esse aqui é o peso que o bloco aplica na Terra. Beleza? Espero ter desmistificado isso de uma vez por todas. Espero ter ajudado. Moçada, não esqueçam de curtir nossa página e assinar nosso canal para ficar por dentro das nossas atualizações, beleza? Siga essa dica e vire bicho. Abraço.